Esse homem se chama Jairo. Travou, irmãos. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Primeiro, esse homem, ele era dirigente da sinagoga, ele era importante. Ele não era um fariseu que ministrava na sinagoga, mas as cidades importantes, elas tinham uma sinagoga. E o dirigente da sinagoga era aquele que mantinha a sinagoga em ordem. Era aquele que guardava os livros, era aquele que colocava os livros para o pregador, era aquele que organizava aqueles que iriam ministrar na sinagoga. Provavelmente, quando Jesus expulsa um demônio da sinagoga, lá em Marcos, um pouquinho nos capítulos antes de Marcos, é na sinagoga deste dirigente. E Jesus está ministrando na sinagoga dele. Então ele vem até Jesus e ele pede para Jesus que ele vá até a casa dele, porque a filha dele está muito doente. Esse homem, o nome dele é Jairo. Jairo é um nome comum no Antigo Testamento. No livro de Juízes e também em Josué, vai falar de um homem que dominou a terra lá juntamente com Josué, chamado Jairo. Jairo significa aquele que dá a luz, aquele que ilumina. Era mais ou menos aquilo que a filha dele ia precisar, de guia, de vida, de luz. Então esse homem chamado Jairo, ele era responsável de uma sinagoga, era um representante religioso importante ali naquela cidade chamada Cafarnaum, e ele vai até Jesus contra o sistema religioso da época. Aqueles que controlavam a sinagoga, a religião judaica, eles eram inimigos de Jesus. Eles procuravam formas e formas de perseguir Jesus. Então, aqueles que estavam acima desse homem chamado Jairo, não ficariam nada felizes de ver ele indo até Jesus. Iam dizer para ele, você vai atrás de um falso profeta, você vai atrás de um milagreiro, esse homem não é de Deus, esse homem não é enviado por Deus. Então, esse homem não se preocupou o que o establishment, o que a ideia da época ia pensar dele. Por que que ele não pensou? Porque a Bíblia diz que ele implorou insistentemente. Qual foi a súplica dele? Minha filhinha está morrendo. Em uma época em que não havia hospitais, se você tem uma filha queimando de febre, perdendo os sentidos, você entra em desespero. Não havia quem recorrer. Provavelmente essa menina, enquanto Jesus estava lá expulsando o demônio do gadareno, ela já estava queimando de febre na cama desde cedo. E esse homem estava desesperado, procurando alguma coisa para fazer, para baixar a febre desta criança. Quando ele chega até Jesus, nós vemos que primeiro Jesus ele é acessível. Nós vemos hoje alguns curandeiros que tem por aí, aqueles mestres religiosos, pastores que curam, eles chegam de carro praticamente blindado, sobem para uma sala onde ninguém tem acesso, somente o staff dele tem acesso, somente os pastores que trabalham para ele têm acesso, e nós vemos aqui que a multidão tinha acesso a Jesus. Os discípulos, claro, levavam até Jesus alguma coisa, mas a Bíblia não fala que a multidão não chegava em Jesus, a multidão não tocava Jesus. Esse homem chamado Jairo, ele foi direto até Jesus. Então, queridos, não tem pedágio para chegar em Jesus. Não tem que pagar nada, não tem que parar em lugar nenhum. Jesus é disponível e acessível a qualquer um que precise dele. Não há necessidade de um pastor impor a mão, de um pastor abrir uma porta para você. Você
Ele te ouve, Ele está disponível, vá até Ele como esse homem fez. Insistentemente. Será que Jairo estava com pressa? Muita pressa. Insistentemente. E fala que Jesus foi. Isso que eu fico maravilhado. Fala assim, mas pastor, é Jesus, como que você fica maravilhado de Jesus ir? Irmãos, não é o fato de Jesus ir, mas é como que Jesus não se importa em ser interrompido. Quem aqui gosta de ser interrompido quando está assistindo futebol? Ser interrompido quando está assistindo novela? Ser interrompido, nós não gostamos de sermos interrompidos quando estamos fazendo as nossas coisas. Aí você fala assim, pastor, não tem um problema. Você tem problema de ser interrompido quando você está dormindo? Jesus, ele era interrompido quando estava dormindo. Os discípulos chegam, Senhor, acorda que todos nós vamos morrer nesse barco. Ele não pode nem dormir. Jesus, ele era interrompido quando ele estava pregando. Eu não gostaria muito de ser interrompido no meio desse sermão. Mas imaginem só, quebrarem essa laje e descer aqui um enfermo para me curar. Jesus estava ensinando, daqui a pouco quebram o telhado, desce o enfermo, interrompe enquanto Jesus está falando. Jesus estava ensinando, os discípulos, vem Simão e interrompe Jesus. Jesus, ele tem, vez após vez, ele é interrompido. E aqui ele estava novamente ensinando os discípulos, vem Jairo e interrompe o que ele está fazendo. E nós vemos a disponibilidade do nosso Senhor de parar o que Ele está fazendo. Não falar, espera um pouquinho, mas na hora, naquele exato momento, Ele vai. E a Bíblia diz que enquanto Ele está indo porque um pai veio e disse, a minha filhinha. Irmãos, o contexto da época de Jesus era diferente. Na época de Jesus, uma menina, após o período, quando chegasse já no período menstrual, ela já estava apta para o casamento. Então essa menininha de 12 anos, mais 1, 2, 3 anos no máximo, já estaria na idade do casamento. Mas para o pai, ela é sempre filhinha. A minha filhinha. E esse texto me chamou muita atenção hoje, porque nós vemos um pai ir intensamente suplicar a Jesus pela sua filhinha. O que um pai não faz por uma filha? Tudo. Nós insistimos, nós vamos atrás de Jesus. Se pudéssemos, pegamos Jesus pela gola e arrastamos ele. Por favor, vem comigo, a minha filha está doente. Preparem, guardem o coração de vocês, porque eu vou voltar nessa palavra filhinha. Jesus então vai até com Jairo, porque esse pai está preocupado com a sua filha. Nós poderíamos pensar assim, como eu gostaria de ter um pai que fosse até Jesus por mim. Como eu gostaria de ter um pai que insistisse com Jesus pelas minhas necessidades. Isso às vezes é algo que nós estamos aqui, que somos pais, precisamos fazer pelos nossos filhos. Insistir com Jesus, até que nossos filhos sejam curados. Jesus vai, só que ele é interrompido no meio do caminho. Diz que uma multidão, versículo 24, Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Imaginem só, uma multidão comprimia Jesus, ou seja, impedia Jesus de andar velozmente. A multidão fazia com que Jesus andasse vagarosamente. Imagine o coração de Jairo. Pelo amor de Deus, sai da frente, deixa ele passar, vamos logo. Eu peguei um trânsito na semana passada com a minha filha vomitando atrás do meu carro com intoxicação alimentar. E eu falava, meu Deus do céu, eu vou cortar pelo acostamento, essa criança está passando mal, sai da frente. Exatamente o que Jairo passou aqui. A filha dele lá queimando de febre e aquela multidão comprimindo Jesus e Jesus andando devagar. E parece que o texto está nos mostrando que a tensão daquele que precisa do milagre vai aumentando.
É como que aquele que precisa do milagre, a fé vai, acabando o combustível, assim, agora está ficando mais difícil, agora está ficando mais difícil, agora está ficando mais difícil, até chegar num ponto que parece que vai se tornar impossível o milagre. É isso que esse texto quer dizer para nós. Por quê? Porque assim é nosso dia a dia. Parece que o nosso Deus não faz as coisas no momento que a gente espera, e quanto mais Ele deixa o tempo passar, mais difícil fica, maior a nossa necessidade aumenta, não parece que é assim? E esse texto aqui está dizendo, é normal, assim que a banda toca, Ele deixa as coisas chegar onde Ele quer. Para quê? Para que Ele faça e mostre para você que Ele não tem hora, não tem momento. Ele está dizendo assim, se a minha glória é fazer quando a coisa ficar difícil, então eu vou deixar ficar difícil. Para me mostrar, eu vou deixar ficar impossível para você, porque para mim nada é impossível. Então a multidão está apertando Jesus, comprimindo Jesus. E aí fala que estava ali uma mulher. O nome do homem era Jairo. O nome da mulher era uma mulher. Uma mulher. O texto, o escritor não quis que nós soubéssemos o nome dela. O nome dela não importa. Não significa que o nome de Jairo importa porque Jairo importa. Normalmente, na Bíblia, onde vocês verem nomes sendo citados, provavelmente essa pessoa que foi citada, ela é uma pessoa importante no momento que foi escrito o Evangelho. É como que, olha, então esse Jairo que a gente conhece em meio à cristandade, foi ele que aconteceu isso? Essa muitas das vezes acontece. Por exemplo, nós vemos o nome de uma mulher chamada Maria Madalena. Então, não tem nada a ver com sexualidade, sim com a intenção do texto. Então, o texto aqui não é sabermos o nome dessa mulher, mas sim o que ela estava passando. O texto fala que 12 anos ela sofria com uma doença, uma hemorragia. Leiam comigo aí no versículo 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos. Quanto tempo, irmãos? 12 anos. Agora, vamos lá comigo no versículo 42. Falando da filha de Jairo. Imediatamente, o versículo 42, a menina que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atentos. O tempo da doença daquela mulher era o tempo de idade da filha de Jairo. É como que são paralelos. Marcos coloca um milagre dentro de outro milagre. É uma história de cura dentro de outra história de cura. É um sanduíche de milagre que ele está fazendo aqui. Dentro de um coloca outro. E vai fazendo paralelos. Uma doente há 12 anos e a outra morreu com 12 anos. Uma era filhinha de Jairo e a outra era filha de Deus. Depois, versículo 26. Ela padecera sobre o cuidado de muitos, ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Ele está dizendo que essa doença dela não tinha cura. Todos os lugares que ela foi, ninguém explicava. Vocês já passaram por aquilo, pastor? Ninguém dá um diagnóstico do que eu tenho. Ninguém sabe o que eu tenho. Aonde eu vou, eu não sei. Eles falam para mim que não sabe o que eu tenho. Essa mulher, ela tinha uma hemorragia, mas ninguém sabia como curar. A doença dela era incurável. Aqui, Marcos, ele fala que ela padecera muito sobre a mão dos médicos. É como que nessa época, não havia medicina como tem hoje. Havia experimentos. Então imagine só o que essa mulher passou. Desde tomar todo tipo de ervas até cirurgias que poderiam ter machucado ela muito. Só que o interessante é que Marcos diz que ela padecera sobre as mãos
dos médicos. Será que Lucas falou a mesma coisa? Que ela padeceu sobre as mãos dos médicos? Lucas era médico. Lucas vai dizer que a doença dela não tinha cura, que os médicos não podiam curá-la. E aqui começa a trazer um ponto. A palavra começa a apontar o real sentido desse texto. Está dizendo aqui que os homens não tinham resposta para aquilo que ela tinha. Essa terra não tinha resposta para aquilo que ela precisava. Imagine se você está procurando tanto algo que você nunca vai achar. Uma alegria, uma satisfação, um prazer, um contentamento, um descanso que você nunca vai achar. Por quê? Porque o que você procura não existe nessa terra. O que você procura não está disponível para nenhum cartão de crédito, não importa se ele seja black. É algo que vai além da necessidade humana. Nenhuma casa pode dar, nenhum carro pode dar, nada nessa vida pode nos dar, preencher aquilo que nós procuramos. O que esses textos de cura apontam é que as doenças, elas são um sinal. As doenças, elas são apenas um demonstrativo. Primeiro, que o homem está disfuncionalmente desajustado. A doença faz com que ele não seja mais quem Deus criou ele. Quando Deus criou o homem, não era para o homem ter doenças físicas. Quando Deus criou o homem, não era para ele ter problemas psicológicos. Quando nós olhamos hoje para o homem e vemos ele com doenças físicas, indo até médicos, ou com problemas psicológicos, significa que algo está errado. Algo está errado. Então, a cura física é a restauração de um desajuste no corpo. E a solução de um problema psicológico é o ajuste de um problema psicológico. Até aqui vocês estão entendendo? Só que o que Deus está ensinando na palavra dele é que tudo isso aponta para um desajuste espiritual. Psicólogo nenhum pode ajustar uma alma perdida, um espírito perdido. Médico nenhum pode ajustar um espírito perdido, uma alma perdida. Então, aquilo que os médicos, os psicólogos e os homens lutam para tentar discernir no homem, é Deus apontando que somente a eternidade, somente o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos é quem pode resolver. É isso que esse texto está dizendo, que Jesus é o único que tem poder para restaurar completamente o homem. Essa mulher estava fisicamente quebrada, uma doença há 12 anos, ela estava socialmente quebrada, porque a doença dela, segundo o Levítico e a lei dos judeus, ela era proibida de entrar no templo e na sinagoga. Aquele que era dirigente da sinagoga, agora vemos aqui uma que era expulsa da sinagoga. Então essa mulher, ela estava quebrada fisicamente, estava quebrada socialmente e ela estava quebrada espiritualmente. Ela precisava de cura física, cura social e cura espiritual. E esse texto mostra uma restauração completa. Jesus não é aquele que salva o espírito e entrega o corpo para os médicos. Não é aquele que salva o espírito e entrega a parte social do homem para os homens, para os psicólogos. Não, ele tem poder para curar completamente, restaurar completamente. A nossa sociedade, a nossa cultura hoje diz que a palavra de Deus e Jesus não é suficiente. Você precisa da palavra e mais alguma coisa. Na verdade, você precisa de outra coisa. E a palavra é apenas uma muleta. A Bíblia, a espiritualidade, a igreja, uma comunidade é uma muleta que faz bem para o homem. Então, se você quiser, você escolhe
Se não for uma Bíblia, pode ser um Corão. Se não for uma igreja, pode ser um clube. Mas nós precisamos dessas muletas. Mentira! A palavra de Deus é e sempre será suficiente para a restauração completa da sociedade. Esse é o livro que sustém esse mundo. Esse é o livro que ilumina as mentes poluídas e perdidas. Então Jesus, ele mostra nesse texto que essa mulher, ela foi restaurada completamente. Primeiro ele restaura o físico dela. Ela vai até Jesus e diz: se tão somente eu tocar. Ela sabia que ela estava correndo um risco muito grande, porque segundo a lei dos judeus, a lei cerimonial, tudo em que ela tocava se tornava impuro. Se ela tocasse em uma pessoa, ela se tornava impura. Se ela tocasse no marido, o marido era impuro. Se ela tocasse nos filhos, se tornava impura. Então imagine como tocar em Jesus sem tocar na multidão. Como tocar em Jesus sem deixar alguém da multidão impura. E se alguém na multidão descobre que ela é impura e deixou aquele povo impuro, eles poderiam se voltar contra ela. Então ela estava se arriscando para ir até a cura dela. É incrível que hoje as pessoas querem uma cura de Jesus delivery. Senhor, entrega na minha casa, né? Elas não querem abrir mão, elas não querem um esforço para ir até Jesus. Se custar muito, se for muito difícil, se Jesus estiver muito longe, se Jesus estiver em Gadara e vai chegar só no final do dia, elas vão para outro lugar. Aqui essa mulher, ela esperou e quando ela viu a multidão, ela não virou as costas. Sabe, eu vejo muitos crentes desistindo da cura, desistindo do milagre porque há empecilhos, porque há barreiras. Essa mulher olhou uma barreira, ela poderia falar: sabe o quê? Eu vou voltar para casa. Sabe o que? Eu não aguento mais, isso aqui não vai curar não, essa doença não vai mudar não, essa situação não vai mudar. Não desista. E essa mulher, 12 anos, irmãos, 12 anos, gastou tudo que tinha. Ela poderia estar pensando: acho que Deus não quer me curar. Acho que Ele quer ser glorificado de outra forma. Sabe o que? Eu vou desistir. Nunca desista. Nunca desista da sua cura. Batei, e abrir-se-vos-á. Não importa se faz 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos. Não desista. Tenha sempre o pensamento: se tão somente eu tocar. A Bíblia diz que ela foi contra tudo aquilo que poderia impedi-la. Ela foi por trás, ou seja, de uma forma que ela não ia ser vista. Se ela fosse de frente, era muito mais fácil ser vista. Fala que ela foi e ela tocou na vestimenta de Jesus. Mateus fala que ela tocou nos filactérios, umas bolas que ficavam na orla do manto, como diz em Números capítulo 15. Ela tocou e diz que instantaneamente, imediatamente. Milagre de Jesus é imediato, é instantâneo. Fala que ela foi curada. Ela viu que ela foi curada. E aí diz que Jesus parou. Parou e todo mundo parou. Pensa o Jairo: o que aconteceu agora? Vamos logo. Quando Jesus parou, a Bíblia diz que Jesus virou. Ele não falou olhando para frente. Ele sabia. Eu li alguns comentários, alguns comentaristas dizem que Jesus não sabia. Mas eu acredito que Jesus sabia que a mulher havia tocado ele. Ele olha para trás e ele fala assim: quem me tocou? Quem me tocou? E aí nós vemos em Lucas, né, o abençoado do Simão. Simão é conhecido por ser um homem, qual seria a palavra?
ele vai fazendo as coisas. Ele fala o que vem na cabeça. Impulsivo, obrigado. O Simão impulsivo fala para Jesus aquilo que vem na cabeça dele. Fala assim: você fala quem te tocou? Olha essa multidão. Ele interpretou literalmente o que Jesus falou. Mas Simão estava em outra dimensão. Simão não estava no mesmo lugar que Jesus estava. Simão estava preocupado com a multidão, estava preocupado com o almoço, estava preocupado com a organização do povo, não estava preparado para ver o milagre. E aí, eu pergunto, se eu fosse Jesus, eu daria uma resposta para Simão, que ele ia lembrar até hoje. Mas o meu Senhor não deu. O meu Senhor não falou nada. Ele ignorou Simão. Diz que ele continuou olhando. Ele continuou olhando. E aí nós vemos que, às vezes, Jesus quer que a gente se revele. A gente não tem coragem e ele vai ficar olhando, vai ficar encarando, vai ficar esperando até que você saia do meio da multidão e diga: fui eu. Fui eu. Existe um texto em Salmos que diz assim: clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei e você me glorificará. Aqui ela foi curada fisicamente e poderia ir embora. Muitos vão ser curados fisicamente e vão embora. Mas há alguns que serão curados fisicamente e socialmente. Alguns vão receber a cura do corpo, mas vão também receber a transformação interior. Vão ser uma nova pessoa, na família, no casamento, na casa, no trabalho. Aquelas preocupações, aquelas lutas, aquelas dificuldades, aquela dificuldade para dormir, aquela pessoa ignorante que as pessoas diziam que você era, Jesus vai mudar você. Ele não quer somente curar o seu corpo, Ele quer mudar você. Ele quer mudar o jeito que você trata as pessoas. Ele quer mudar a forma em que as pessoas olham para você. Ele quer Ele quer mostrar para as pessoas a pessoa importante que você é. E aqui Ele restaura essa mulher, dizendo para ela: quem foi? Quem foi? Ela ia ter que sair da multidão e dizer: fui eu. Sabe por quê? Porque ela ia ter que dizer que ela era aquela mulher impura. E todo mundo ia fazer: oi, ela tocou em mim. Mas quando ela diz para Jesus: olha, fui eu, aconteceu isso, isso e isso. Ou seja, podem me julgar. Estou na mão de vocês. Jesus vira para ela e diz: não temas. Mateus vai dizer coragem, na Nova Tradução, linguagem de hoje. Na NVI vai dizer ânimo. Aí eu fico me perguntando, pessoas que precisam de uma cura, do que elas têm medo? Esse texto é sobre medo. Todas as vezes que Jesus demonstrou o poder dele, Ele disse: não tenha medo. Quando ele chegou na casa de Jairo, disseram para Jairo: olha, sua filha já morreu. Jesus virou para Jairo e falou: não tenha medo, apenas crê. Do que vocês têm medo? Qual é o teu medo? Ah, pastor, o meu medo é que se eu falar eu vou perder isso. Pastor, o meu medo é que... Não tenha medo. Ele quer uma fé revelada. Ele quer que nós revelemos aquilo que está oculto, aquilo que nós guardamos, aquilo que nós escondemos, aquilo que nos torna impuro. Ele quer que nós
coloquemos para fora, para que sejamos restaurados completamente. Nada de sujeirinha debaixo do tapete. E aí ele diz para ela: filha, a tua fé te salvou, tua fé te curou. E isso eu fiquei maravilhado. Podia dizer que era, o pastor Joel colocou o tema, o caminho da cura. Eu colocaria o caminho da cura, um texto das duas filhas. Vemos aqui a filhinha de Jairo e a filhinha de Jesus. Antes de chegar a salvar a filhinha de Jairo, ele tinha que parar e salvar a filhinha dele. Ele não poderia salvar a filhinha de Jairo e deixar a filhinha dele, que fazia 12 anos, passando aquilo. Você é uma filhinha de Jesus. Ele não vai hoje embora sem curar você. Ele não vai hoje ir até tocar na tua vida. Mas você precisa hoje sair do meio da multidão. Você precisa hoje ir até Jesus e dizer: hoje a minha vida muda. Hoje eu não sou mais o mesmo. Se tão somente eu tocar, se tão somente Ele me tocar, eu serei mudado. Eu quero pedir para os irmãos apagarem as luzes. Nós vamos cantar um louvor que eu fiquei cantando hoje, a tarde toda, enquanto preparava esse sermão. Veio na minha mente, e eu fiquei cantando, e eu quero cantar ele com vocês. E depois eu vou fazer uma oração para todos aqueles que querem tocar em Jesus, sair do meio da multidão hoje e receber o seu milagre. Por favor, pode colocar? Hã? Isso, para a letra aparecer aqui, para eles cantarem também. Aleluia. Quem souber, pode cantar de olhos fechados e não precisa ler. Pode apagar as letras para ler melhor? Quando Jesus estendeu a sua mão, salvou um homem perdido. Eu era pobre, mas Ele